Olá, meus queridos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez nessa série de devocional, oração, onde ao longo dessa semana nós vamos meditar, nós iremos conversar um pouco sobre como nós devemos orar, ou como é, uma oração verdadeira, uma oração bíblica, uma oração, digamos que uma oração que agrada a Deus. E para isso eu queria começar nesse primeiro dia lendo o texto de Efésios 6,18, que diz assim: orem o tempo todo e em todos os momentos no Espírito. Esse texto, Paulo estava falando aqui sobre a luta, que nós lutamos com a armadura de Deus, e finalizando então essas questões da armadura de Deus, ele nos orienta que uma das nossas armas para lutar contra o inimigo é a oração, e a oração no Espírito. O que é a oração no Espírito? Bom, primeiro nós precisamos lembrar, meus amados irmãos, que nós não sabemos orar como convém. É o que diz em Romanos 8, que o Espírito Santo que habita em nós intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, nós não sabemos como orar. Então o Espírito Santo intercede por nós na nossa fraqueza. Nós temos Jesus Cristo também ao lado de Deus Pai, assentado à sua direita, intercedendo por nós como sumo sacerdote. Então a primeira questão que nós devemos saber sobre oração é que nós não oramos como deveríamos orar. Nós estamos aprendendo ainda, e nós saberemos orar de fato quando chegarmos na glória com Deus. Mas enquanto isso, nós temos a pessoa do Espírito Santo e a pessoa de Jesus Cristo intercedendo por nós em todos os momentos. E o que Deus requer de nós? Que nós também oremos em todos os momentos e ocasiões no Espírito. Então, meus amados, orar no Espírito, na verdade, é orar conforme as Escrituras nos orientam, Orar conforme a vontade de Deus. Então, nós estamos tendo a série, de 1 João, e nós ouvimos aí alguns domingos atrás o próprio pastor me pregando, falando sobre isso, que nós devemos orar as Escrituras, porque essa é a oração no Espírito. Então, qual que é o propósito da oração? O propósito da oração, primeiro, é lembrar, fazer com que nós nos lembremos que a oração, ela mostra para nós, diante de Deus, que nós somos totalmente dependentes diante de Deus. Por isso nós oramos. Nós dependemos da intervenção de Deus na nossa vida. E o segundo propósito que eu percebo aqui muito claro nas Escrituras é que a oração, ela é um meio que Deus utiliza para executar a sua vontade. Então, por exemplo, nós temos Tiago 5, que fala que nós devemos orar uns pelos outros, para que aquele que esteja doente seja curado. Deus poderia simplesmente curar as pessoas, mas Ele decidiu aqui nos revelar em Tiago 5 que Ele quer curar as pessoas doentes, quer perdoar os pecados dela, mas Ele vai fazer isso por meio da oração. Entendeu, pessoal? Então, a oração, ela tem esses dois propósitos e nós devemos orar no Espírito. Então, ao longo dessa semana, eu passarei por algumas orações, algumas passagens bíblicas que nos ajudarão a perceber como nós oramos e como nós devemos orar, o que precisa ter na nossa oração em determinados momentos específicos que nós estamos vivendo, Nós temos orações individuais, nós temos orações comunitárias. Será que nós devemos orar de maneira alongada? Será que esse é o padrão das Escrituras? Qual que é o conteúdo da nossa oração? Será que nós devemos somente ficar pedindo? Será que nós devemos somente agradecer, não podemos pedir? Ao longo dessa semana eu gostaria que nós pudéssemos refletir e que isso alcance o nosso coração para que nós possamos orar no Espírito o tempo todo. Então Deus te abençoe e até o dia de amanhã.